Num dia que parecia começar como qualquer outro, o milionário Antoine Morel se viu em uma encruzilhada doméstica. A babá se demitiu, a cozinheira não apareceu e a casa inteira virou um caos. Tudo isso às vésperas de um jantar importante, que decidiria o futuro de um grande contrato internacional. A única pessoa disponível era Elise Bernard, a empregada humilde que todos na mansão costumavam criticar, considerada lenta e sem classe pelos demais funcionários. Mas naquele dia, ela provaria que valor não se mede por aparência nem por status. Com o relógio correndo e convidados prestes a chegar, Elise se desdobrou em 1000. Cuidou da filha pequena do patrão, preparou o jantar sozinha e ainda organizou a casa inteira, guiada apenas pelo coração e pela vontade de fazer o bem. Quando o milionário desceu as escadas e viu o resultado, a mesa impecável, o aroma da comida caseira e seu filhinho, 5 meses sorrindo de felicidade nos braços da empregada, algo dentro dele mudou. Ele percebeu que, em meio à correria da vida, havia esquecido o valor da simplicidade, da dedicação e da bondade verdadeira. Você já sentiu o peso de ser invisível numa casa que não é sua? Quando o mundo te enxerga como só a empregada e você tem que provar seu valor a cada gesto pequeno. Lembra? Deus não mede nossa importância pelo tamanho do nosso salário. Ele vê o coração que serve sem esperar reconhecimento. Nesta história, um dia comum vira teste de fé, e uma mulher humilde vai descobrir que sua maior força estava escondida onde ninguém olhava. Se você já se sentiu pequeno demais para fazer diferença, fica comigo até o final. Me diz, qual foi a última vez que você confiou na sua própria capacidade quando todos duvidaram? A mansão dos Morel, no bairro mais nobre de Paris, sempre funcionou como um relógio suíço. Cada funcionário no seu lugar, cada tarefa cumprida na hora exata, cada detalhe polido até brilhar. Antoine Morel construiu sua fortuna com contratos internacionais de tecnologia verde e sua casa refletia a mesma precisão dos seus negócios. Mármore italiano no chão, cristais austríacos nos lustres e uma rotina que não admitia falhas. O casarão de 4 andares já havia hospedado embaixadores, ministros e CEOs de multinacionais. Naquela manhã de terça-feira, enquanto o sol ainda lutava para atravessar as cortinas pesadas do escritório, Antoine checava pela 10ª vez a lista de convidados para o jantar da noite. 12 investidores japoneses da Matsumoto Corporation, um contrato de 50 milhões de euros para a instalação de painéis solares em toda a Europa e 0 margem para erro. Elise Bernard chegou como sempre às 6 da manhã, pisando devagar no mármore frio, cumprimentando as plantas da entrada como se fossem amigas antigas. Aos 42 anos, ela carregava no rosto as marcas de quem trabalhou duro a vida inteira. Rugas fundas ao redor dos olhos, que vinham de noites em claro cuidando da mãe doente, mãos ásperas de anos limpando casas alheias, mas que se transformavam em gestos delicados quando via a pequena Elisa, de 5 meses, no berço do andar de cima. Elise havia chegado à mansão 3 anos antes, indicada por uma agência que atendia famílias ricas. Sua referência anterior era simples: 15 anos cuidando da mesma família burguesa que se mudou para Londres. Nada de histórias dramáticas, apenas constância e dedicação silenciosa. Os outros funcionários sempre comentavam pelos cantos que Elise era meio lerda, que demorava demais para entender as instruções, que não tinha o refinamento necessário para uma casa daquele nível. Madame Dubois, a cozinheira francesa que comandava a cozinha com punho de ferro, costumava resmungar que Elise atrapalhava o fluxo quando entrava na cozinha para buscar o café da manhã. Henri, o mordomo principal, suspirava sempre que precisava explicar algum protocolo novo para ela. E Camille, a babá elegante formada em pedagogia na Sorbonne, fazia questão de corrigir Elise quando ela cantarolava canções populares para bebê em vez de música clássica. Você percebeu como às vezes as pessoas mais preciosas são as que passam despercebidas? Mas havia algo que ninguém sabia sobre Elise. Toda manhã, antes de entrar na mansão, ela parava por 5 minutos no pequeno jardim dos fundos,
fechava os olhos e fazia uma oração silenciosa. Não pedia riqueza nem reconhecimento. Pedia apenas força para ser útil, paciência para aguentar as críticas e sabedoria para enxergar além das aparências. Essa rotina espiritual havia sustentado ela durante os anos mais difíceis, quando a mãe estava internada e as contas de hospital pareciam impossíveis de pagar. Foi a fé que a ensinou que servir não é se diminuir, é encontrar propósito no que faz, independente de quem está olhando. Naquela manhã específica, Élise percebeu algo diferente na atmosfera da casa. Antoine havia passado a noite anterior no escritório, e ela podia ouvir passos nervosos vindo de lá desde as 5 da manhã. Madame Dubois estava mais irritada que o normal, gritando em francês com os fornecedores pelo telefone. E a pequena Elisa parecia sentir a tensão no ar. Chorava mais que o costume e se recusava a tomar a mamadeira. Élise pegou a bebê no colo e começou a cantarolar baixinho uma canção que sua própria avó cantava para ela quando criança. Não era música clássica nem canção francesa sofisticada. Era uma melodia simples sobre pássaros que voam alto, apesar das tempestades. A criança se acalmou imediatamente, como sempre acontecia quando estava nos braços de Élise. O primeiro sinal real de que o dia seria diferente chegou junto com o café da manhã. Madame Dubois, que nunca faltava ao trabalho nem quando estava com febre, ligou com a voz embargada. Sua mãe, de 85 anos, havia sofrido um derrame durante a madrugada e estava na UTI do Hospital Saint-Louis. Monsieur Antoine, je suis désolé, mas eu não posso deixar minha mãe sozinha hoje. O jantar, talvez amanhã. Sua voz se quebrou antes mesmo de terminar a frase. Antoine sentiu o primeiro aperto no estômago, mas ainda mantinha a calma. Afinal, emergências acontecem, e ele sempre conseguira resolver tudo com algumas ligações estratégicas. Logo depois, Camille mandou uma mensagem dizendo que estava com febre de 39 graus e suspeita de gripe. Não posso me arriscar a contaminar a bebê, Monsieur Morel. Já tomei antitérmico, mas o médico disse para ficar em isolamento por pelo menos 2 dias. Antoine leu a mensagem 3 vezes, como se pudesse mudar o conteúdo na 4ª leitura. Ele subiu as escadas correndo e encontrou Élise trocando a fralda da pequena Elisa com aquela paciência infinita que só as mães de verdade conhecem. A criança sorria no colo dela, balbuciando sons que pareciam uma conversa secreta entre as duas. A parte forte vem agora. Antoine ficou parado na porta do quarto, observando a cena por alguns minutos. Élise cantarolava baixinho enquanto vestia um macacãozinho cor-de-rosa na bebê. Falava com ela como se fosse uma pessoa adulta. Agora vamos colocar esta manga, princesa. Viu como ficou bonita? Seu papai vai ficar orgulhoso quando te ver. A criança respondia com sorrisinhos e balbucios animados, esticando os bracinhos para tocar o rosto de Élise. Era uma dança harmoniosa que Antoine nunca havia realmente parado para observar. Naquele momento, uma pergunta estranha passou pela sua cabeça. Quando foi a última vez que ele próprio havia conversado com a filha daquele jeito? Antoine desceu correndo para o escritório e começou a fazer ligações desesperadas. A agência de babás de luxo que atendia o bairro não tinha ninguém disponível em cima da hora. Todas as profissionais qualificadas estavam comprometidas com outras famílias. Monsieur Morel, entende que famílias como a sua exigem babás com referências impecáveis, formação específica, conhecimento de idiomas. Isso não se consegue de um dia para o outro, explicou a coordenadora com aquela polidez comercial que disfarça um não definitivo. Os 3 restaurantes Michelin que Antoine contatou já estavam com suas equipes comprometidas com eventos próprios. Impossível, monsieur. Para um jantar desse nível, precisaríamos de pelo menos 1 semana de antecedência. E nosso chefe não trabalha em casas particulares. É questão de prestígio, respondeu o maître de Le Bristol, com um tom que deixava claro que Antoine deveria saber disso. O segundo restaurante nem se deu ao trabalho de explicar, simplesmente disse que era impossível. O terceiro ofereceu mandar marmitas de luxo, mas Antoine quase engasgou com a sugestão. Investidores japoneses valorizam apresentação e protocolo acima de tudo. Marmitas, mesmo que custassem 200 € cada uma,
seriam uma ofensa cultural. E o relógio continuava correndo, implacável, em direção às 8 da noite, horário marcado para a chegada dos investidores japoneses. Antoine ligou para a esposa, que estava numa conferência médica em Genebra, e só voltaria na quinta-feira. Ligou para o irmão, que morava em Londres. Ligou até para o sogro, que riu, e disse: "Filho, eu posso operar um coração, mas não sei nem fritar um ovo. Vocês ficaram dependentes demais de funcionários." A crítica doeu porque carregava uma verdade incômoda. Às 10 da manhã, Antoine subiu as escadas novamente, agora com uma mistura de desespero e resignação. Ia ter que cancelar o jantar, explicar para os japoneses que teve uma emergência familiar e provavelmente perder o contrato mais importante da sua carreira. Quando chegou ao quarto da bebê, encontrou uma cena que o fez parar de novo. Elise estava sentada na poltrona de amamentação, dando mamadeira para a pequena Elisa, mas ao mesmo tempo folheava um livro de culinária que estava na mesinha de apoio. "Desculpa a curiosidade, Monsieur Antoine", disse ela quando se o viu na porta. "Mas achei este livro aqui e estava vendo as receitas. Que fotografias bonitas." Antoine olhou para o livro. Era um exemplar de Cuisine Française Traditionnelle, que sua esposa havia ganhado de presente e nunca aberto. Você sabe cozinhar, Elise?" A pergunta saiu meio sem jeito, como se ele estivesse pisando em terreno desconhecido. Ela sorriu daquele jeito tímido que sempre tinha quando alguém prestava atenção nela. "Ah, monsieur, eu cozinho desde os 12 anos. Minha mãe trabalhava em 2 casas, então eu cuidava dos meus irmãos mais novos. Não é nada sofisticado como Madame Dubois faz, mas a gente nunca passou fome. Repara no que não é dito." Elise não estava se oferecendo. Estava apenas respondendo uma pergunta. Mas Antoine sentiu algo estranho no peito, como se uma porta estivesse se abrindo numa parede que ele nem sabia que existia. "Elise", disse ele devagar, Você conseguiria cuidar da Elisa hoje? E talvez preparar um jantar para 12 pessoas." As palavras saíram meio atropeladas, como se ele não acreditasse no que estava perguntando. Ela ergueu os olhos, surpresa, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. A bebê havia terminado a mamadeira e agora brincava com os dedos da própria mão, fazendo aqueles ruídos contentes que bebês fazem quando estão satisfeitos. "Monsieur Morel, eu nunca cozinhei para tanta gente elegante assim. E se eu estragar tudo? E se os convidados não gostarem? E se..." Ela parou de falar e olhou para a criança no colo, como se buscasse uma resposta naqueles olhinhos curiosos. É aqui que a fé encontra a necessidade. Antoine se aproximou da poltrona e, pela primeira vez em 3 anos, sentou no chão ao lado de Elise. Ficou na altura dela, olhando diretamente nos seus olhos. "Elise, vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Esses japoneses que vêm hoje não são apenas investidores, são pessoas que valorizam sinceridade acima de tudo. Eles podem detectar falsidade a quilômetros de distância, mas também reconhecem autenticidade quando a veem. Se você cozinhar com o mesmo carinho que cuida da Elisa, isso vai transparecer na comida." Ele respirou fundo antes de continuar. "Eu construí uma empresa inteira tentando impressionar pessoas, mas hoje eu preciso confiar em algo diferente. Preciso confiar em você. E você precisa confiar em você também." Elise olhou para a criança no colo, depois para Antoine, e finalmente para suas próprias mãos. Mãos que haviam cuidado de crianças, lavado pratos, limpado casas, mas que também haviam preparado milhares de refeições com amor. "Se o Senhor tem fé em mim", disse ela com uma voz mais firme, "então eu vou ter fé em mim também. Você já teve que escolher entre o medo do fracasso e a coragem de tentar? Guarda essa sensação, porque é exatamente isso que Elise estava sentindo naquele momento. Não era confiança cega, era fé prática, aquela que move montanhas um pedregulho de cada vez. Ela assentiu com a cabeça, mais para si mesma do que para Antoine. "Está bem, monsieur. Vou fazer o meu melhor." A manhã se transformou numa dança delicada entre cuidar da bebê e planejar o menu. Elise desceu para a cozinha com a pequena Elisa no colo. Colocou-a no bebê conforto onde pudesse vê-la sempre e começou a abrir armários e geladeiras como uma detetive procurando pistas.
A cozinha da mansão era um sonho de qualquer chefe. Fogão profissional de 6 bocas, forno duplo, geladeira do tamanho de um armário e utensílios que ela só havia visto em revistas. Mas em vez de se intimidar, Alice se sentiu como uma pianista que finalmente tinha acesso a um Steinway. Não havia ingredientes japoneses sofisticados, mas havia qualidade em estado puro. Salmão fresco do mercado Rungis, que Madame Dubois havia encomendado na segunda-feira, legumes orgânicos ainda com terra nas raízes, ervas frescas do jardim da mansão, um vinho tinto Chateau Margaux, que Antoine guardava para ocasiões especiais. Elise começou a imaginar pratos que misturassem o refinamento com o carinho caseiro. Aquele tempero que nenhum chefe Michelin consegue reproduzir. O amor verdadeiro na comida. Ela se lembrou dos domingos na casa da avó, quando toda a família se reunia para almoçar. A avó nunca teve ingredientes caros, mas conseguia transformar um frango simples numa festa. O segredo, dizia ela sempre, é cozinhar pensando em quem vai comer. Cada prato tem que carregar um pouquinho do seu coração. Alice decidiu aplicar essa filosofia ao jantar mais importante da sua vida. Primeiro, ela precisava entender quem eram aqueles investidores. Foi até o escritório de Antoine e, com a permissão dele, pesquisou sobre cultura japonesa e etiqueta gastronômica. Descobriu que os japoneses valorizam a apresentação, mas também apreciam sabores equilibrados e ingredientes de qualidade, que preferem porções menores e bem apresentadas a pratos abundantes, que a temperatura da comida é crucial. Nada de servir algo morno que deveria estar quente. Alice tomou notas num caderninho velho que carregava na bolsa, como uma estudante preparando-se para a prova mais difícil da vida. Enquanto isso, Antoine tentava trabalhar no escritório, mas seus olhos teimavam em procurar janelas que dessem vista para a cozinha. Via Elise se movimentando com uma graciosidade nova, como se aquela responsabilidade tivesse acordado uma versão dela que ninguém conhecia. Quando a pequena Elisa chorava, ela parava tudo, pegava a criança no colo, cantava baixinho até acalmá-la e depois voltava aos preparativos. Não havia pressa desesperada, mas sim uma organização natural, como se ela soubesse exatamente o que fazer em cada momento. Henri, o mordomo, apareceu na cozinha por volta das 11 da manhã para verificar o que estava acontecendo. Encontrou Alice temperando o salmão com ervas finas, enquanto balanceava a bebê no quadril. Mademoiselle Elise, disse ele com aquele tom formal que usava para marcar distância. Monsieur Antoine me informou sobre a situação. Posso ajudar com alguma coisa? Ela olhou para ele com gratidão genuína. Monsieur Henri, se o senhor pudesse me ajudar com a mesa, eu não sei qual é o protocolo para receber japoneses. Henri passou os 20 minutos seguintes explicando para Alice como arrumar uma mesa formal, qual garfo usar para cada prato, como dobrar os guardanapos, onde posicionar os copos de vinho. Ela absorvia cada informação como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes que surpreenderam o mordomo. E se algum convidado for vegetariano? E se alguém não beber álcool? E se a conversa emperrar? Henri se deu conta de que nunca havia visto Alice fazer tantas perguntas. Ela sempre acatava ordens em silêncio. Mas ali estava uma mulher genuinamente preocupada em fazer tudo certo. Não para se promover, mas para honrar a confiança que havia sido depositada nela. Repara como a verdadeira competência às vezes vem disfarçada de simplicidade. Alice não estava tentando impressionar ninguém com técnicas complicadas ou ingredientes exóticos. Estava focada em executar cada etapa com perfeição, desde temperar o salmão até dobrar os guardanapos. Era uma abordagem completamente diferente da ostentação que normalmente caracterizava os eventos da mansão. As horas passaram num ritmo que parecia ao mesmo tempo lento e urgente. Alice preparou uma entrada de salmão defumado com cream cheese temperado com endro e alcaparras, servido sobre pequenas torradas de pão artesanal que ela mesma fez na panificadora da cozinha. Para o prato principal, escolheu cordeiro ao vinho tinto com legumes grelhados, uma receita que ela adaptou de um prato que a avó fazia, mas elevado com a qualidade dos ingredientes disponíveis na mansão.
A sobremesa seria frutas vermelhas frescas com creme de baunilha e biscoitos amanteigados. Nada de molecular gastronomia ou pratos impossíveis de pronunciar. Apenas comida feita com técnica e temperada com intenção. Cada prato tinha uma história, uma razão de ser, uma conexão emocional. A entrada representava elegância sem arrogância. O prato principal era reconfortante, mas sofisticado. A sobremesa celebrava a simplicidade dos bons ingredientes. Era um menu que contava a história de quem Élise realmente era. Alguém que entendia que a verdadeira hospitalidade não é mostrar o quanto você pode gastar, mas sim o quanto você se importa. A casa inteira começou a cheirar como aqueles lares onde a gente se sente acolhido antes mesmo de provar o primeiro garfo. Antoine, que estava numa videoconferência com clientes de Londres, teve que explicar para os colegas por que estava sorrindo sem motivo aparente. "Desculpem", disse ele, "mas tem um cheiro incrível vindo da cozinha. E está me lembrando da casa da minha avó." Por volta das 2 da tarde, uma nova crise surgiu. Louise, a funcionária responsável pela limpeza, ligou dizendo que estava numa emergência familiar e não poderia vir trabalhar. A casa precisava estar impecável para receber os japoneses, que são extremamente rigorosos com limpeza e organização. Antoine desceu para a cozinha em pânico. "Élise, eu sei que já está fazendo demais, mas..." Ela nem deixou ele terminar. "Monsieur Antoine, depois que eu colocar o cordeiro no forno, posso cuidar da limpeza também. A bebê está dormindo agora, então tenho umas 2 horas livres." Antoine ficou olhando para ela como se estivesse vendo um milagre acontecer. "Mas Élise, você não pode fazer tudo sozinha. É humanamente impossível." Ela sorriu daquele jeito que sempre tinha quando alguém subestimava sua capacidade. "Sabe de uma coisa, monsieur? Quando eu era mais nova e cuidava dos meus irmãos, minha mãe trabalhava até tarde. Eu chegava da escola, fazia almoço para 4 crianças, ajudava com o dever de casa, limpava a casa toda e ainda sobrava tempo para brincar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz as coisas com amor, com organização e pedindo a ajuda de Deus, o tempo parece se multiplicar." Antoine ficou em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. Élise estava falando de uma infância que ele nunca havia imaginado. Uma menina de 12 anos, assumindo responsabilidades que muitos adultos considerariam impossíveis, e fazendo isso não por obrigação, mas por amor à família. Ele começou a entender que havia subestimado completamente a pessoa que trabalhava na sua casa há 3 anos. Às 3 da tarde, enquanto o cordeiro assava lentamente no forno e a casa exalava aquele aroma que fazia qualquer pessoa sentir-se em casa, Élise subiu para dar banho na pequena Elisa. A bebê havia passado o dia inteiro tranquila, como se entendesse a importância daquele momento. Durante o banho, Élise conversava com ela como sempre fazia. "Princesa, hoje a tia Élise está fazendo uma coisa muito importante. Seu papai confiou em mim, e quando alguém confia na gente, a gente faz o melhor que pode, né?" A bebê respondia com risadinhas e espirrava água, fazendo Élise rir também. Era um momento de pura conexão, longe da pressão da cozinha e da responsabilidade do jantar. Enquanto a água morna escorria pelos cabelos finos da criança, Élise sussurrou uma oração baixinha, não pedindo milagres, mas agradecendo pela oportunidade de mostrar do que era capaz. "Obrigada, Deus, por me dar essa chance. Obrigada por colocar essa família na minha vida. Obrigada por me dar forças para ser útil." Às vezes, a fé mais forte é aquela que simplesmente diz "obrigada" antes mesmo de ver o resultado. Élise secou a bebê com carinho, vestiu nela um macacãozinho amarelo que realçava seus olhinhos curiosos e desceu para terminar os preparativos. Antoine estava na sala ensaiando mentalmente como apresentaria cada convidado para os outros, quando ouviu uma música vinda da cozinha. Era Élise cantarolando enquanto finalizava a sobremesa. Não era uma música triste nem ansiosa. Era uma melodia alegre, como se ela estivesse genuinamente feliz com o que estava fazendo. Às 5 da tarde, Antoine desceu para verificar os preparativos e ficou paralisado na porta da sala de jantar. A mesa estava posta com uma elegância que ele nunca havia visto na própria casa. Cada talher no lugar certo,
cada guardanapo dobrado com perfeição geométrica, flores do jardim arrumadas em vasos simples que tornavam um ambiente acolhedor em vez de intimidador. As flores não eram as orquídeas caras que Madame Dubois sempre encomendava. Eram rosas simples do jardim, mas arranjadas com um senso estético que transformava o comum em extraordinário. Henri havia ajudado com os copos e a prataria, mas a concepção era toda de Élise. Cada lugar à mesa contava uma pequena história. Um pequeno cartão com o nome de cada convidado escrito em caligrafia cuidadosa, um arranjo de talheres que facilitava o manuseio para quem não estava acostumado com a culinária francesa, copos de água e vinho posicionados de forma que ninguém precisasse se esticar para alcançar. Era funcional e bonito ao mesmo tempo. Não era ostentação, era sofisticação verdadeira. Élise havia entendido que impressionar os japoneses não significava intimidá-los com luxo excessivo, mas sim demonstrar atenção aos detalhes e respeito por cada convidado individual. Cada elemento da mesa tinha uma função. Cada decisão tinha uma razão de ser. Era uma lição de hospitalidade que Antoine nunca havia recebido em nenhuma escola de administração. Élise apareceu na porta da cozinha segurando a pequena Elisa já banhada e perfumada, vestindo o macacãozinho amarelo que a fazia parecer um raio de sol. As duas estavam sorrindo, a bebê porque estava no colo da pessoa que mais amava no mundo, e Élise porque sentia aquela satisfação profunda que vem quando conseguimos dar o melhor de nós mesmos. "Como está ficando, Monsieur Antoine?" perguntou ela com uma humildade genuína, como se não conseguisse enxergar a própria obra-prima. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? A mesa impecável que parecia ter sido arrumada por um decorador profissional, o aroma que transformava a mansão num lar acolhedor, ou o sorriso da bebê nos braços de uma mulher que havia passado o dia inteiro fazendo milagres? Antoine sentiu algo estranho acontecendo no peito, uma mistura de gratidão, surpresa e uma ponta de vergonha por ter demorado tanto para enxergar o tesouro que tinha em casa. "Élise", disse ele com uma voz que saía do fundo do peito. Como você conseguiu fazer tudo isso?" Ela balançou a criança suavemente, olhando ao redor da sala como se visse tudo pela primeira vez. "Sabe, Monsieur Antoine, minha avó sempre dizia que quando a gente faz alguma coisa pensando em fazer outras pessoas felizes, o resultado sempre fica bom. Eu passei o dia inteiro pensando nesses senhores japoneses que vêm de longe, que devem estar com saudade de casa, que precisam se sentir bem-vindos. Aí o resto foi só carinho." Antoine ficou em silêncio por alguns segundos, processando a simplicidade profunda daquela resposta. Élise não havia falado de técnicas culinárias, protocolos de etiqueta ou estratégias de impressionar. Havia falado de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de hospitalidade genuína. Era uma abordagem completamente diferente de tudo que ele conhecia no mundo dos negócios, onde cada gesto era calculado para gerar uma impressão específica. Às 6h30, Henri apareceu na cozinha para ajudar com os últimos detalhes do serviço. Encontrou Élise terminando de temperar uma salada de folhas verdes que seria servida entre o prato principal e a sobremesa, um toque que ela havia adicionado ao menu depois de ler que os japoneses apreciam palatos limpos entre os pratos. "Mademoiselle Élise", disse Henri com um respeito novo na voz. Em 30 anos trabalhando em casas elegantes, raramente vi uma preparação tão completa. Élise sorriu, mas Henri podia ver a preocupação nos seus olhos. "Monsieur Henri, e se alguma coisa der errado? E se a comida não ficar boa? E se eu fizer alguma besteira na hora de servir?" Ele se aproximou dela, falando com uma gentileza paternal que raramente demonstrava. "Mademoiselle, posso te garantir uma coisa. Esses convidados vão comer a melhor refeição que já tiveram nesta casa. E sabe por quê? Porque foi feita com algo que dinheiro não compra: sinceridade." Às 7h, Élise subiu para colocar um vestido mais apresentável. Ela só tinha 2 vestidos bons, um azul marinho que usava para ir à igreja aos domingos e um preto simples que guardava para ocasiões especiais. Escolheu o azul marinho porque era a cor que mais gostava e porque sua mãe sempre dizia que azul dava sorte.
Não era um vestido de grife nem particularmente elegante, mas era limpo, bem passado, e carregava a dignidade de uma mulher que se orgulha do próprio trabalho. Quando desceu, encontrou Antoine na sala, arrumando a gravata pela 5ª vez. Ele estava nervoso, não pelo contrato em si, que ele sabia que tinha tudo para dar certo, mas pela responsabilidade que havia colocado nos ombros de Élise. E se ela não conseguisse? E se os japoneses percebessem que a anfitriã da casa não era uma chefe profissional? E se toda aquela confiança que ele havia depositado nela fosse um erro de julgamento? Élise percebeu a ansiedade dele e se aproximou com a pequena Elisa no colo. Monsieur Antoine? Disse ela com uma serenidade que contrastava com o nervosismo dele. O senhor quer pegar a princesa um pouquinho? Acho que ela vai acalmar o senhor. Antoine estendeu os braços automaticamente, e a bebê se aconchegou contra o peito dele, fazendo aqueles ruídos contentes que bebês fazem quando se sentem seguros. Por um momento, pai e filha ficaram ali, numa bolha de paz no meio de toda aquela tensão. Elise aproveitou para arrumar a gravata dele com gestos maternais, como fazia com seus irmãos mais novos quando eram crianças. Pronto, disse ela. Agora o senhor está perfeito para receber seus convidados. E lembra, eles vieram aqui porque confiam no senhor. Se o senhor confia em mim, então tá tudo certo. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Às 8 em ponto, exatamente como previsto, a campainha tocou. Henri abriu a porta com a formalidade de sempre. E os 12 investidores japoneses entraram numa procissão silenciosa e elegante. Vinham vestidos com ternos escuros impecáveis, cada um carregando uma pasta de couro e aquela polidez formal que caracteriza grandes negócios. O líder do grupo, Sr. Matsumoto, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, cumprimentou Antoine com uma reverência medida e um inglês perfeito. Mr. Morel, thank you for receiving us in your beautiful home. Antoine os conduziu para a sala de estar, onde Henri serviu saquê e aperitivos leves. As conversas iniciais seguiram o protocolo esperado. Comentários educados sobre o voo de Tóquio, observações respeitosas sobre a decoração da mansão, perguntas discretas sobre o mercado europeu de energia renovável. Élise observava tudo de longe, da porta da cozinha, segurando a pequena Elisa e tentando memorizar os rostos de cada convidado. Queria servir cada um como se fosse um amigo querido da família. Por volta das 8h30, Henri anunciou que o jantar estava servido. Os japoneses se levantaram em sincronia perfeita e seguiram para a sala de jantar, onde fizeram uma pausa coletiva ao ver a mesa. Não era a pompa excessiva que os impressionou, mas sim a harmonia do conjunto, cada elemento no lugar certo, criando um ambiente que era elegante sem ser intimidador, sofisticado sem ser pretensioso. Sr. Matsumoto sussurrou algo em japonês para o colega ao lado, que traduziu discretamente. Ele disse que a mesa tem omotenashi, hospitalidade verdadeira. Élise havia se posicionado discretamente num canto da sala, segurando a bebê, pronta para ajudar Henri com o serviço. Mas quando os convidados se sentaram e ela começou a servir a entrada, algo mágico aconteceu. Sua timidez natural desapareceu, substituída por uma graciosidade instintiva. Ela servia cada prato com atenção individual, certificando-se de que cada convidado tinha tudo o que precisava, antecipando necessidades antes mesmo que fossem expressas. O primeiro prato foi servido em silêncio respeitoso, como manda o protocolo. Mas logo nos primeiros garfos, Antoine percebeu as expressões mudando ao redor da mesa. Os rostos formais dos investidores se suavizaram gradualmente. O salmão defumado estava no ponto exato, nem muito salgado nem sem sabor, com as ervas frescas criando um equilíbrio perfeito. As torradas estavam crocantes por fora e macias por dentro, e o cream cheese temperado tinha aquela cremosidade que derrete na boca. Sr. Takeshi, o mais jovem do grupo, foi o primeiro a quebrar o silêncio formal. This salmon, it's remarkably fresh, and the preparation, very subtle but complete. Os outros convidados assentiram educadamente,
Mas Antoine podia ver nos olhos deles que estavam genuinamente impressionados. Não era impressão fabricada para agradar. Era reconhecimento de qualidade verdadeira. Entre o primeiro e o segundo prato, Élise apareceu com uma pequena salada de folhas verdes, temperada com azeite de oliva extra virgem e vinagre balsâmico envelhecido. Para limpar o paladar, explicou ela em inglês hesitante, mas com um sorriso tão genuíno que dispensava eloquência. Sr. Matsumoto a olhou com atenção pela primeira vez e disse: "You understand Japanese dining philosophy. Very thoughtful." Élise não entendeu todas as palavras, mas entendeu o tom de aprovação, e suas bochechas coraram levemente. O prato principal chegou como uma sinfonia de aromas e cores. O cordeiro estava no ponto perfeito, rosado por dentro, dourado por fora, temperado com ervas que realçavam o sabor natural da carne sem dominá-lo. Os legumes grelhados mantinham aquela textura al dente que demonstra técnica refinada. E o molho de vinho tinto era denso sem ser pesado, saboroso sem ser excessivo. Cada elemento no prato conversava harmoniosamente com os outros. Sr. Yamamoto, conhecido por ser o mais crítico do grupo, cortou um pedaço pequeno do cordeiro, mastigou devagar e ficou em silêncio por alguns segundos. Antoine sentiu o estômago apertar. Seria desaprovação. Mas então Yamamoto sorriu discretamente e disse: "This chef has great intuition. The meat speaks for itself, but the preparation honors the ingredient." Era o maior elogio que Antoine já havia ouvido ele fazer sobre qualquer comida. A conversa ao redor da mesa começou a fluir naturalmente. Os japoneses comentavam sobre as diferenças culturais na preparação de cordeiro, comparavam técnicas culinárias de seus países, e Antoine percebeu que o ambiente estava mais relaxado do que em qualquer jantar de negócios que já havia presenciado. A comida estava servindo como ponte cultural, criando conexões humanas antes das conexões comerciais. Foi então que o imprevisto aconteceu. A pequena Elisa, que havia passado a noite inteira quietinha no andar de cima, começou a chorar. Não era um choro manhoso. Era aquele choro urgente que indica fome ou desconforto. Élise se desculpou discretamente e subiu correndo para atender a bebê. Mas o choro continuou e começou a ecoar pela casa inteira. Antoine sentiu o pânico subir pela garganta. Japoneses valorizam tranquilidade e ordem. Um bebê chorando durante uma reunião de negócios poderia ser interpretado como falta de profissionalismo. Henri se ofereceu para subir e ajudar, mas Antoine sabia que a pequena Elisa só se acalmava realmente nos braços de Élise. Ele se desculpou com os convidados e subiu correndo para o quarto da bebê, onde encontrou Élise tentando de tudo: mamadeira, troca de fralda, canções de ninar. Mas a criança continuava agitada. "Ela deve estar sentindo a energia diferente da casa", disse Élise, preocupada. "Às vezes bebês ficam assim quando há muita gente estranha." Antoine olhou para a filha no colo de Élise e tomou uma decisão que surpreendeu ele mesmo. "Traz ela para baixo", disse ele. "Se ela quer participar do jantar, então vai participar." Élise o olhou como se ele tivesse enlouquecido. "Monsieur Antoine, os senhores japoneses vão achar uma falta de educação." Mas ele já estava descendo as escadas e ela não teve escolha senão segui-lo. Quando Antoine entrou na sala de jantar segurando a bebê no colo, o silêncio foi absoluto por alguns segundos. Os japoneses olharam para a criança com aquela expressão neutra que pode significar qualquer coisa. Antoine respirou fundo e disse: "Gentlemen, I apologize for the interruption. This is my daughter, Elisa. She seems to want to meet the distinguished guests from Japan." O que aconteceu depois ninguém poderia ter previsto. Sr. Matsumoto, o mais sério de todos, olhou para a bebê e seu rosto se transformou completamente. Um sorriso genuíno apareceu. O primeiro sorriso verdadeiro da noite. Ele disse algo em japonês para os colegas que começaram a rir baixinho. Não um riso de zombaria, mas de alegria. Sr. Takeshi traduziu. He said that children always know when a place has good energy, and that a house with children is a house with future.
A pequena Elisa, com aquela curiosidade natural das crianças, olhou para os convidados com seus olhinhos brilhantes e começou a balbuciar animadamente, estendendo os bracinhos na direção deles, como se quisesse cumprimentar cada um individualmente. Os japoneses ficaram encantados. Senhor Yamamoto, que tinha 3 netos em Tóquio, pediu para Antoine se podia segurar a bebê por um momento. Antoine passou a filha para os braços do investidor mais temido da mesa, e algo mágico aconteceu. Yamamoto segurou a criança com a delicadeza de um avô experiente, falou com ela em japonês com uma voz suave que ninguém imaginava que ele possuía. E Elisa respondeu com risadinhas e palmas pequeninas. "She has a strong spirit", disse ele para Antoine. "Strong spirit brings good fortune to business." Foi nesse momento que Elise apareceu na porta da sala de jantar, hesitante, carregando uma bandeja com a sobremesa. Ela havia preparado frutas vermelhas frescas com creme de baunilha em taças individuais, decoradas com folhinhas de hortelã do jardim. Era uma apresentação simples, mas elegante, que combinava perfeitamente com o tom mais descontraído que a noite havia tomado. E então aconteceu o momento que mudaria tudo. A pequena Elisa, ainda nos braços de Sr. Yamamoto, olhou para Elise e estendeu os bracinhos na direção dela, fazendo aquele ruído alegre que bebês fazem quando veem alguém querido. Todos os olhares se voltaram para a mulher de vestido azul marinho que estava parada na porta, segurando uma bandeja e tentando se tornar invisível. Era impossível não perceber o carinho óbvio que existia entre a criança e ela. Sr. Matsumoto foi o primeiro a falar. "Excuse me, miss. Who prepared this wonderful dinner?" Elise quase deixou a bandeja cair. Ela olhou para Antoine como se pedisse permissão para responder, e ele assentiu com a cabeça, encorajando-a. I prepared, sir," respondeu ela em inglês hesitante. I hope you enjoyed." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi daqueles silêncios que vêm antes das grandes revelações. Antoine sentiu as palavras subindo pela garganta, sem que ele conseguisse controlar, como se uma força maior estivesse conduzindo o momento. Ele se levantou devagar, olhou para Elise, que tentava se esconder atrás da bandeja, e disse com uma voz que saía lá de dentro do peito: "Gentlemen, I need to tell you something important. Today I discovered what true hospitality means." Ele respirou fundo antes de continuar. "This morning, I faced what seemed like an impossible situation. My chef couldn't come, my babysitter was sick, and I thought I would have to cancel our dinner. But then I remembered that the most valuable person in this house was here all along. Elise doesn't just work for my family. She is part of my family. And today, she saved not just my dinner, but taught me what genuine care looks like." A pequena Elisa, como se entendesse que aquele era seu momento de brilhar, olhou para os convidados com seus olhinhos brilhantes e disse com a clareza cristalina que só as crianças possuem: "Foi a Elise que fez tudo sozinha, papai." Foram as primeiras palavras completas que ela havia falado na vida, e escolheu aquele momento, aquela frase, aquela verdade para se fazer ouvir. O impacto foi imediato e profundo. Os 12 investidores japoneses se levantaram simultaneamente e fizeram uma reverência profunda para Elise. Não a reverência formal dos negócios, mas aquela que se faz quando reconhecemos algo sagrado em outra pessoa. Era um gesto de respeito que ela nunca havia recebido na vida, e suas lágrimas começaram a escorrer sem que ela conseguisse controlar. Sr. Matsumoto se aproximou dela e disse em inglês pausado mas carinhoso: "In Japan, we have a concept called omotenashi. It means service from the heart, without expecting anything in return. You have demonstrated perfect omotenashi tonight. You have great spirit, and great spirits bring honor to any home." Elise não entendeu todas as palavras, mas entendeu o sentimento. E seu coração se encheu daquela gratidão profunda que vem quando a alma reconhece seu próprio valor. Sr. Takeshi acrescentou: "In our culture, we believe that the person who cares for the children and prepares the food holds the heart of the family. Tonight, we were honored to experience this heart." E Sr. Yamamoto,
Ainda segurando a bebê, disse com uma emoção genuína: "This little one chose the perfect words. Elise did everything alone, but she was not alone. She had love, and love multiplies everything." A partir daquele momento, o jantar deixou de ser uma reunião de negócios para se tornar uma celebração de conexões humanas. Os japoneses insistiram para que Elise se sentasse à mesa e compartilhasse a sobremesa que ela havia preparado. Eles fizeram perguntas sobre sua vida, sobre como havia aprendido a cozinhar, sobre suas receitas de família. Contaram histórias dos próprios lares no Japão, das mães e avós que também cozinhavam com amor, em vez de técnica. Antoine observava tudo com uma mistura de admiração e humildade. Estava vendo Elise de uma forma completamente nova. Não como uma empregada tímida, mas como uma mulher sábia, carinhosa e incrivelmente competente. Ela respondia às perguntas com simplicidade e honestidade. Contava sobre a avó que a ensinou a cozinhar, sobre os irmãos que criou, sobre a mãe que trabalhava duro para sustentar a família. Não havia autocomiseração nas suas histórias, apenas gratidão pelo caminho que a havia levado até ali. Os contratos foram assinados naquela mesma noite, mas de uma forma completamente diferente da que Antoine havia imaginado. Não houve negociações tensas, nem discussões sobre cláusulas. Os japoneses simplesmente disseram que queriam trabalhar com uma empresa liderada por alguém que entendia o valor das pessoas certas. "Business is about trust", disse Sr. Matsumoto. "And trust comes from character. Tonight, we saw true character. In you, Mr. Morel, for recognizing value where others might not see, and in Elise, for showing us what excellence without ego looks like." Quando os convidados foram embora por volta da meia-noite, cada um fez questão de se despedir pessoalmente de Elise e agradecer pela noite especial. Alguns pediram para tirar fotos com ela e com a pequena Elisa. Sr. Yamamoto, o último a sair, entregou para ela um cartão de visita e disse: "If you ever come to Japan, my family would be honored to receive you in our home." Depois que a casa voltou ao silêncio, Antoine encontrou Elise na cozinha, lavando os últimos pratos com aquela meticulosidade que sempre teve. A pequena Elisa dormia tranquila no bebê conforto, com um sorrisinho nos lábios, como se sonhasse com o dia especial que havia vivido. Henri havia se oferecido para ajudar com a limpeza, mas Elise disse que preferia fazer sozinha. Era sua forma de processar tudo o que havia acontecido. "Elise", disse Antoine, encostando-se no balcão da cozinha, "eu preciso te pedir desculpas. Não por hoje. Hoje você foi extraordinária. Mas por todos os dias em que eu não soube ver quem você realmente é. Por 3 anos, você trabalhou nesta casa com dedicação total. E eu a tratei como uma funcionária qualquer, quando na verdade você sempre foi muito mais que isso." Ela parou de lavar os pratos e se virou para ele, com aquela simplicidade que sempre foi sua marca registrada. Suas mãos ainda estavam molhadas da água da pia, e ela a secou no avental antes de responder. "Monsieur Antoine, a gente não trabalha para ser visto. A gente trabalha porque é assim que fomos criados, cada um fazendo sua parte com o coração aberto. Hoje foi especial porque o senhor precisou de mim de uma forma diferente, e eu pude estar aqui. Amanhã vai ser outro dia, e eu vou estar aqui também, do mesmo jeito." Antoine ficou em silêncio por alguns momentos, percebendo que acabara de receber uma das maiores lições da sua vida. "Mas você salvou minha empresa hoje. Salvou meu contrato mais importante. Não posso simplesmente fingir que foi só mais um dia." Elise sorriu daquela forma que sempre tinha quando alguém superestimava suas ações. "Monsieur, o senhor salvou minha empresa também. Quando me deu essa oportunidade, quando confiou em mim mesmo sem ter certeza. O senhor me deu algo que vale mais que qualquer salário. Me deu respeito." Ela olhou para a bebê dormindo e continuou: "Sabe, eu trabalho em casas ricas há mais de 20 anos. Já vi muito patrão que trata empregado como objeto. Paga bem, mas não enxerga a pessoa. E já vi patrão que é gentil, mas não confia de verdade. O senhor foi diferente hoje. Quando me olhou e disse: 'Eu confio em você',
O senhor não estava contratando uma funcionária. Estava reconhecendo uma pessoa. Isso não tem preço. Antoine sentiu um nó na garganta. Élise, eu quero que você saiba que a partir de hoje as coisas vão a mudar nesta casa. Seu salário vai ser aumentado, você vai ter novos benefícios e... Ela levantou a mão gentilmente, interrompendo-o. Monsieur Antoine, eu agradeço de coração. Mas o que mudou hoje não foi o que o senhor pode me dar. Foi o que a gente descobriu que já existia. Respeito mútuo, confiança, reconhecimento. Essas coisas não se compram, se conquistam. No dia seguinte, algumas mudanças práticas começaram a acontecer na mansão dos Morel. Elise passou a ser oficialmente promovida a supervisora geral da casa, com um salário 3 vezes maior e a responsabilidade de coordenar todos os outros funcionários. Mas as mudanças mais importantes não tinham a ver com status ou dinheiro, tinham a ver com a forma como as pessoas se relacionavam dentro daquela casa. Henri, que sempre havia tratado Élise com cordialidade formal, começou a pedir conselhos dela sobre organização doméstica. Descobriu que ela tinha insights valiosos sobre gestão de tempo e recursos que ele nunca havia considerado. Madame Dubois, quando voltou do hospital uma semana depois, ficou impressionada com as melhorias que Élise havia implementado na cozinha durante sua ausência. Você reorganizou tudo de uma forma que faz muito mais sentido, admitiu ela. Eu estava tão acostumada com meu jeito que nunca pensei que pudesse melhorar. Camille, a babá, que retornou depois de se recuperar da gripe, teve que aceitar uma realidade nova. A pequena Elisa havia desenvolvido uma conexão ainda mais forte com Élise durante aqueles dias. Não era ciúme, era reconhecimento de que algumas conexões humanas são simplesmente especiais e devem ser respeitadas. A pequena Elisa cresceu ouvindo a história de como tia Élise salvou o dia mais importante da família, com comida feita com amor e paciência infinita. À medida que aprendeu a falar melhor, ela sempre se referia a Élise como minha tia do coração. Um título que carregava mais valor que qualquer cargo oficial. Os investidores japoneses mantiveram contato com a família Morel, mesmo depois de assinados os contratos. Senhor Matsumoto enviou presentes tradicionais do Japão para o aniversário de Élise. Senhor Yamamoto mandava fotos dos netos sempre que visitava Paris a negócios. E quando a empresa de Antoine foi escolhida para expandir operações para o mercado asiático, um dos fatores decisivos foi a reputação de família com valores autênticos que eles haviam construído. 6 meses depois do jantar que mudou tudo, Antoine recebeu uma proposta de emprego tentadora. Seria CEO de uma multinacional em Londres, com salário 10 vezes maior que sua empresa atual. Era uma oportunidade que qualquer executivo sonharia em receber. Mas quando ele pensou em aceitar, a primeira preocupação que veio à mente foi: e a Élise? E nossa família aqui? Ele conversou com Élise sobre a proposta, explicou as vantagens financeiras e as oportunidades de crescimento. Ela ouviu tudo em silêncio, brincando com a pequena Elisa no colo, e depois disse: Monsieur Antoine, o senhor precisa fazer o que for melhor para sua família. Se Londres é onde vocês vão ser mais felizes, então é para lá que devem ir. Ele perguntou se ela iria junto e ela sorriu. Se vocês me quiserem lá, eu vou. Casa não é lugar, é onde estão as pessoas que a gente ama. Antoine recusou a proposta de Londres, não por medo de mudança, mas porque percebeu que já tinha algo mais valioso que qualquer salário. Uma vida equilibrada, uma família unida e pessoas genuínas ao seu redor. Dinheiro eu posso ganhar em qualquer lugar, explicou para a esposa. Mas uma família como a nossa, que inclui a Élise, o Henri e todas as pessoas que tornam nossa casa um lar, isso é raro demais para abandonar. 1 ano depois, a empresa de Antoine havia crescido tanto que ele precisou contratar uma assistente executiva para ajudar com a administração. A primeira pessoa que ele pensou em indicar foi Élise. Você tem habilidades organizacionais excepcionais, entende de gestão de pessoas e tem a confiança de todos na empresa, explicou ele. Quer tentar algo novo? Élise ficou tentada, mas depois de uma semana pensando, decidiu continuar cuidando da casa e da família.
Sabe, Monsieur Antoine, eu descobri que meu dom não é administrar empresas, é cuidar de pessoas. E aqui, nesta casa, eu posso fazer isso todos os dias. Cuidar da princesa Elisa, manter nossa casa acolhedora, receber bem as visitas. Isso me faz feliz de uma forma que nenhum cargo executivo faria. Foi uma lição de sabedoria que Antoine nunca esqueceu. Sucesso não é sempre sobre subir de posição. Às vezes, é sobre encontrar o lugar onde seus talentos podem brilhar completamente. 2 anos após aquela noite transformadora, a mansão dos Morel se tornou conhecida em Paris como a casa onde os melhores jantares de negócios acontecem. Não por causa da decoração luxuosa ou dos ingredientes caros, mas pela atmosfera genuinamente acolhedora que Élise havia ajudado a criar. Executivos de todo o mundo pediam para ser recebidos ali, porque sabiam que sairiam não apenas com bons acordos comerciais, mas com uma experiência humana autêntica. Élise continuou sendo exatamente quem sempre foi. Uma mulher simples, trabalhadora, cheia de fé e de carinho para dar. A diferença é que agora todo mundo conseguia enxergar a luz que ela sempre carregou dentro de si. Ela nunca ficou pretensiosa com o reconhecimento. Nunca mudou sua forma humilde de ser. Continuou chegando às 6 da manhã. Continuou conversando com as plantas da entrada. Continuou cantarolando enquanto trabalhava. A pequena Elisa, hoje com 3 anos, corre para os braços da tia Élise toda manhã, antes mesmo de cumprimentar os pais. Ela aprendeu a ajudar na cozinha, sempre em pé numa banqueta segura, mexendo ingredientes e ajudando a preparar biscoitos. Quando alguém pergunta qual é a comida favorita dela, ela responde sem hesitar. Tudo que a tia Élise faz, porque ela faz com amor. Quando Antoine conta essa história para os amigos ou em palestras de liderança, ele sempre termina com a mesma reflexão. Eu passei anos procurando os melhores funcionários do mercado, quando o que eu realmente precisava era aprender a ver a excelência que já existia na minha casa. O problema não era a qualidade das pessoas ao meu redor. O problema era a qualidade da minha atenção. E Élise, quando perguntam como ela conseguiu fazer tudo sozinha naquele dia que mudou a vida de todos, responde com o mesmo sorriso simples de sempre. Quando a gente confia em Deus, faz com amor e se organiza direito, qualquer coisa é possível. Não precisa ser complicado para ser especial. Às vezes, o extraordinário está disfarçado de comum. Só precisamos de olhos para ver. A luz da manhã ainda entra pela mesma janela da cozinha, onde Élise prepara o café todos os dias. Mas agora ela sabe, com uma certeza que vem do fundo da alma, que sua importância nunca dependeu de ser vista por outros, dependeu de continuar sendo quem ela é, independente de reconhecimento. O valor de uma pessoa não se mede pela posição que ocupa, mas pela qualidade do amor que coloca em tudo o que faz. A pequena Elisa, que hoje fala com fluência crescente, às vezes repete frases que ouve Élise dizer. Tia Élise, você é importante. E Élise sempre responde. Princesa, todos nós somos importantes. O segredo é descobrir qual é o nosso jeito especial de fazer diferença no mundo. A história chegou aos jornais locais alguns meses depois, quando um dos investidores japoneses deu uma entrevista sobre Hospitality Europeia Autêntica e mencionou a noite na casa dos Morel. A manchete era: a empregada que conquistou investidores japoneses com amor e simplicidade. Repórteres tentaram entrevistar Élise, mas ela recusou todas as oportunidades de aparecer na mídia. Minha história não é sobre mim, disse ela para o único jornalista que conseguiu conversar com ela por telefone. É sobre o que acontece quando as pessoas se enxergam de verdade. E você? Já parou para pensar quantas pessoas extraordinárias passam pela sua vida disfarçadas de comuns? Quantas vezes deixamos de ver o tesouro que está bem na nossa frente, porque ele não vem embrulhado da forma que esperávamos? A história de Élise nos lembra que competência verdadeira muitas vezes anda de mãos dadas com humildade, que excelência não precisa de holofotes para brilhar, e que o maior reconhecimento vem quando conseguimos ser úteis exatamente no momento em que alguém mais precisa de nós. Quantas Élises existem ao nosso redor,
esperando apenas uma oportunidade de mostrar do que são capazes. Quantas vezes julgamos capacidade pela aparência ou valor pelo status? A verdadeira liderança não está em contratar os melhores, está em reconhecer a grandeza que já existe e dar a ela espaço para florescer. Se essa história tocou teu coração de alguma forma, se te fez repensar como enxergas as pessoas ao teu redor, comenta, eu creio, e compartilha com alguém que precisa lembrar do próprio valor hoje. Porque às vezes a gente precisa ver a força dos outros para redescobrir nossa própria força e reconhecer a luz alheia para aceitar que também temos luz para oferecer ao mundo.